Era uma quinta-feira típica de março em São Paulo, quando as nuvens carregadas anunciam a chegada do outono com chuvas torrenciais que transformam as ruas em rios improvisados. O relógio do Fórum Criminal da Barra Funda marcava 17 horas e 40 minutos quando a doutora Helena Monteiro, juíza da Vara da Infância e Juventude há 15 anos, finalmente conseguiu encerrar a última audiência do dia. Helena guardou os processos na pasta de couro marrom, a mesma que ganhará do pai quando se formou em Direito, há 22 anos. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque impecável, mostravam alguns fios grisalhos que ela não se preocupava em esconder. Aos 48 anos, carregava nos ombros o peso de milhares de decisões que moldaram destinos, especialmente de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Enquanto organizava a mesa, Helena observou pela janela do 10º andar as primeiras gotas de chuva que começavam a manchar o vidro. Suspirou profundamente, sabendo que o trânsito seria ainda mais caótico do que o habitual. Despediu-se de Mariana, sua secretária, e dirigiu-se ao elevador, planejando mentalmente a rota até seu apartamento nos Jardins. O estacionamento do fórum estava em polvorosa. Advogados, funcionários e visitantes corriam em direção aos carros enquanto a chuva intensificava rapidamente. Helena abriu o guarda-chuva preto assim que saiu do edifício, mas o vento forte tornava qualquer proteção quase inútil. Suas roupas sociais, um terno azul marinho e sapatos de salto baixo não eram adequadas para enfrentar uma tempestade daquela magnitude. Caminhando apressadamente em direção ao seu Honda Civic prata, Helena notou que o céu havia escurecido completamente, como se a noite tivesse chegado 2 horas antes do previsto. Os raios cortavam o horizonte seguidos de trovões ensurdecedores que faziam os alarmes dos carros dispararem em uma sinfonia urbana caótica. Foi então que ela a viu pela primeira vez. Encostada na parede externa do estacionamento, tentando se proteger da chuva sob uma pequena marquise que mal cobria uma pessoa, estava uma menina que aparentava ter cerca de 10 anos. Seus cabelos crespos estavam completamente encharcados, e ela vestia uma camiseta rosa desbotada, shorts jeans rasgados e chinelos de borracha que já haviam perdido a cor original. Em suas mãos pequenas, segurava uma sacola plástica do supermercado que parecia conter alguns poucos pertences. Helena parou por um instante, observando a criança que tremia visivelmente, não apenas pelo frio, mas pelo medo evidente em seus olhos castanhos. A menina olhava para todos os lados, como se procurasse alguém ou algum lugar para se abrigar adequadamente. Quando seus olhares se cruzaram, Helena sentiu um aperto no peito que não conseguiu explicar. A juíza hesitou. Sua rotina rígida e sua formação jurídica a faziam sempre ponderar as consequências de cada ação. Aproximar-se de uma criança desconhecida na rua poderia ser interpretado de diversas formas, especialmente considerando sua posição. Mas a chuva estava ficando cada vez mais violenta, e a menina claramente não tinha para onde ir. Helena guardou o guarda-chuva e caminhou em direção à criança, molhando-se completamente no processo. Quando chegou perto, ajoelhou-se para ficar na altura da menina, que a observava com uma mistura de esperança e desconfiança. Oi, querida, disse Helena com a voz mais suave que conseguiu. Você está bem? Está esperando alguém? A menina limpou o nariz com as costas da mão e balançou a cabeça negativamente. Sua voz era baixa e trêmula quando respondeu não, tia. Não tenho para onde ir. A chuva chegou de repente e eu estava indo para casa, mas agora não consigo passar na ponte porque o córrego encheu muito. Helena sentiu o coração apertar ainda mais. A ponte que a menina se referia provavelmente era uma das muitas passarelas improvisadas que ligavam a cidade Tiradentes ao centro da cidade, frequentemente alagadas durante chuvas intensas. Como você se chama? Perguntou Helena, tirando o blazer e colocando sobre os ombros da criança. Yasmin, respondeu a menina, surpreendida pela gentileza da desconhecida. E a senhora? Eu sou Helena. Yasmin, você mora longe daqui? Moro lá na cidade Tiradentes, tia Helena. Mas quando chove assim, a gente não consegue voltar. O ônibus não passa na rua da minha casa quando alaga, e a pé é perigoso porque o córrego fica muito cheio. Helena olhou ao redor. O estacionamento estava quase vazio, e a chuva não dava sinais de que cessaria tão cedo. A previsão do tempo que havia visto pela manhã indicava chuva forte até pelo menos às 9 da noite. Yasmin, você estava fazendo o que aqui no centro?
Perguntou Helena, tentando entender melhor a situação da menina. Eu vendo brigadeiro no sinal, tia. Minha mãe faz em casa e eu vendo para ajudar com o dinheiro. Mas hoje não vendi quase nada por causa da chuva, e agora tô presa aqui. Yasmin mostrou a sacola plástica, que Helena pode ver que continha alguns docinhos embrulhados em papel alumínio e uma pequena quantia em moedas. A mente de Helena disparou. Como juíza, ela conhecia profundamente as estatísticas sobre trabalho infantil no Brasil. Sabia que por trás daquela situação aparentemente simples, provavelmente havia uma família em extrema vulnerabilidade social. Mas naquele momento, sua preocupação imediata era com o bem-estar da criança que estava diante dela, tremendo de frio e claramente assustada. Yasmin, você tem como avisar sua mãe que está bem? Ela deve estar preocupada. Não tenho celular, tia Helena. Mas minha mãe sabe que quando chove assim eu não consigo voltar. Às vezes eu durmo na casa da dona Conceição, que tem uma vendinha aqui perto, mas hoje ela não tá lá. Viajou para ver a filha. Helena tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Yasmin, eu vou te levar para minha casa até a chuva passar. Você pode ligar para sua mãe de lá e ficar seca e aquecida. O que você acha? Os olhos de Yasmin se iluminaram, mas ela hesitou. A senhora não me conhece, tia Helena. Minha mãe sempre disse para não ir com estranhos. Sua mãe está certa, Yasmin. Ela te ensinou muito bem. Mas olha só, Helena mostrou sua carteira de identidade. Eu sou juíza. Trabalho ajudando crianças como você. E eu prometo que vou te trazer de volta aqui amanhã de manhã para você poder ir para casa, tá bem? Yasmin olhou para o documento, mesmo sem conseguir ler completamente. Algo na voz de Helena, na sua gentileza genuína e na situação desesperadora em que se encontrava fez concordar. Tá bem, tia Helena. Mas eu não quero dar trabalho não. Você não vai dar trabalho nenhum, querida. Vamos. Helena pegou a mão pequena e gelada de Yasmin e as duas correram até o carro. Durante o trajeto até o apartamento da juíza, elas conversaram sobre diversos assuntos. Yasmin contou que tinha 10 anos, estudava numa escola municipal perto de casa quando não estava chovendo porque quando alagava, as aulas eram suspensas, e que gostava muito de matemática. Minha professora disse que eu sou boa com números, tia Helena. Ela falou que se eu estudar bastante, posso até fazer faculdade um dia. Helena sorriu, observando pelo retrovisor o rosto iluminado da menina. Claro que pode, Yasmin. Você é muito inteligente. Me conte mais sobre sua família. É só eu e minha mãe, tia. Meu pai foi embora quando eu era pequeninha. Minha mãe trabalha fazendo faxina nas casas, mas às vezes não tem trabalho, então ela faz os brigadeiros e eu ajudo vendendo. A gente se vira, sabe? A simplicidade e a maturidade com que Yasmin falava sobre sua realidade tocaram profundamente Helena. Durante seus anos de carreira, ela havia se deparado com inúmeros casos de crianças em situação similar, mas havia algo especial naquela menina, sua positividade apesar das adversidades, sua inteligência natural e sua educação, mesmo em circunstâncias tão difíceis. Chegando ao edifício residencial de Helena, nos jardins, Yasmin ficou impressionada com a portaria elegante e os jardins bem cuidados. Nossa, tia Helena, você mora num lugar muito bonito. Obrigada, Yasmin. Vamos subir? No apartamento de 3 quartos, decorado com mobília clássica e estantes repletas de livros jurídicos, Yasmin observava tudo com curiosidade respeitosa. Helena a levou direto para o banheiro. Você precisa tomar um banho quente para não ficar doente. Vou pegar uma roupa minha para você vestir enquanto a sua seca, tá bem? Enquanto Yasmin tomava banho, Helena ligou para sua irmã mais nova, Carla, que era assistente social. Carla, eu preciso da sua ajuda com algo delicado. O que aconteceu, Helena? Helena contou toda a situação, desde o encontro no estacionamento até a decisão de levar Yasmin para casa. Helena, você fez a coisa certa. Mas precisamos entrar em contato com o Conselho Tutelar amanhã para regularizar a situação. Essa criança claramente está em situação de vulnerabilidade social. Eu sei, Carla. Mas por enquanto, ela está segura e seca. Amanhã pensamos nos próximos passos.
Quando Yasmin saiu do banho, vestindo uma camiseta grande de Helena que virava um vestido em seu corpinho miúdo, ela parecia uma criança completamente diferente. Seus cabelos crespos, limpos e soltos, emolduravam um rosto que irradiava beleza natural e inteligência. Tia Helena, posso ligar para minha mãe agora? Claro, querida. Vem aqui. Helena discou o número que Yasmin ditou de memória. Do outro lado da linha, uma voz preocupada atendeu rapidamente. Alô? Mãe, sou eu, Yasmin. Minha filha. Graças a Deus. Eu estava tão preocupada. Onde você está? Yasmin explicou toda a situação para a mãe, apresentando Helena e explicando que estava segura. Helena pediu para falar com a mãe da menina. Senhora Aparecida, eu sou Helena Monteiro. Quero que a senhora saiba que Yasmin está segura aqui comigo. Amanhã de manhã eu trago ela de volta. Doutora Helena, eu não sei como agradecer a senhora. A senhora é um anjo. Yasmin é tudo que eu tenho na vida. Não precisa agradecer, senhora Aparecida. Qualquer mãe faria o mesmo se fosse com seu filho. A Yasmin é uma menina maravilhosa. Após desligar o telefone, Helena preparou um jantar simples macarrão com molho de tomate e queijo ralado, que Yasmin comeu com apetite evidente. Durante a refeição, elas continuaram conversando. Tia Helena, a senhora tem filhos? A pergunta pegou Helena desprevenida. Era uma ferida que ainda doía, mesmo depois de tantos anos. Não, Yasmin. Eu nunca consegui ter filhos. A senhora queria ter? Muito. Mas às vezes a vida não acontece como a gente planeja. Yasmin, com a sabedoria precoce que a dificuldade da vida lhe havia ensinado, colocou a mãozinha sobre a de Helena. Mas a senhora ajuda um montão de crianças no seu trabalho, né? Minha professora sempre diz que existem várias formas de ser mãe. Helena sentiu os olhos marejarem. Aquela criança de 10 anos havia tocado em algo profundo em seu coração com uma simplicidade e uma verdade que ela havia esquecido ao longo dos anos de trabalho árduo e solidão. Após o jantar, Helena mostrou os livros para Yasmin, que ficou fascinada com a quantidade. Eu nunca vi tantos livros juntos, tia Helena. A senhora já leu todos? A maioria sim. Você gosta de ler? Gosto sim. Na escola tem uma biblioteca pequeninha, e eu já li quase todos os livros de lá. Mas são pouquinhos. Helena foi até uma estante específica e retirou alguns livros de literatura infantil que havia comprado ao longo dos anos, sempre com a esperança de um dia ter alguém para ler com ela. Estes aqui são especiais. Que tal escolhermos um para lermos juntas antes de dormir? Yasmin escolheu O Pequeno Príncipe, e as duas se acomodaram no sofá da sala. Helena leu em voz alta enquanto Yasmin acompanhava as palavras, às vezes perguntando o significado de termos mais complexos. A inteligência da menina era evidente na forma como absorvia as ideias e fazia conexões entre a história e sua própria vida. Tia Helena, por que o Pequeno Príncipe ficou triste quando descobriu que sua rosa não era única? O que você acha, Yasmin? Eu acho que ele descobriu que o que faz uma coisa ser especial não é ela ser diferente de todas as outras, mas é o amor que a gente sente por ela. Igual minha mãe. Tem um monte de mães no mundo, mas a minha é especial porque eu amo ela. Helena parou a leitura e olhou para Yasmin, impressionada com a profundidade da reflexão. Você é muito sábia, Yasmin. Minha mãe sempre diz que a gente aprende mais quando a vida é difícil. Quando chegou a hora de dormir, Helena preparou o quarto de hóspedes, colocando lençóis limpos e deixando um copo d'água na mesinha de cabeceira. Yasmin, vestindo um pijama emprestado que ficava enorme nela, agradeceu mais uma vez. Tia Helena, muito obrigada por tudo. A senhora é a pessoa mais boa que eu já conheci. De nada, querida. Durma bem. Helena foi para seu quarto, mas não conseguiu dormir imediatamente. Ficou pensando na conversa que havia tido com Yasmin, na maturidade da menina, na situação de vulnerabilidade em que ela vivia. Como juíza, ela conhecia o sistema de proteção à criança e ao adolescente, sabia dos desafios, das limitações, das lacunas que muitas vezes deixavam crianças como Yasmin em situações precárias. Na manhã seguinte, Helena acordou com um cheiro de café. Ao chegar na cozinha, encontrou Yasmin tentando preparar café da manhã. Bom dia,
Tia Helena, eu tentei fazer café, mas não consegui mexer na sua máquina. É muito diferente da nossa. Bom dia, querida. Você não precisava fazer isso. Minha mãe sempre diz que quando a gente recebe ajuda, tem que retribuir de alguma forma. Enquanto preparavam o café da manhã juntas, Helena observava os gestos cuidadosos de Yasmin, sua educação natural, sua gratidão genuína. A menina ajudava com naturalidade, como se fosse algo que sempre fizesse, e Helena percebeu que provavelmente era mesmo Yasmin havia aprendido desde pequena a ser independente e a contribuir com a casa. Yasmin, me conta mais sobre sua escola. Você gosta de estudar? Gosto muito, tia Helena. Eu quero aprender tudo. Minha professora, a tia Márcia, sempre diz que o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Mas às vezes é difícil estudar em casa porque nossa casa é pequena e barulhenta, e às vezes falta luz. E o que você quer ser quando crescer? Os olhos de Yasmin brilharam. Eu quero ser doutora igual a senhora. Quero ajudar outras crianças também. Ou então professora, para ensinar as crianças da minha comunidade. Helena sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquela resposta. Quantas crianças com o potencial de Yasmin se perdiam pelo caminho por falta de oportunidades adequadas? Após o café da manhã, Helena ligou para o escritório avisando que chegaria mais tarde e se dirigiu com Yasmin de volta ao centro da cidade. Durante o caminho, elas conversaram sobre os planos do dia. Tia Helena, a senhora vai me esquecer depois de hoje? A pergunta de Yasmin pegou Helena de surpresa. Por que você pergunta isso? Porque eu não quero que a senhora me esqueça. Ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me senti igual às princesas dos filmes, dormindo numa cama quentinha, tomando banho com água quente, lendo livros bonitos. Helena parou o carro no primeiro lugar que encontrou e se virou para Yasmin. Yasmin, eu nunca vou te esquecer. Você tocou meu coração de uma forma muito especial. E eu prometo que vou encontrar uma maneira de continuar te ajudando, tá bem? A senhora promete mesmo? Prometo. Quando chegaram ao ponto onde Helena havia encontrado Yasmin na noite anterior, a menina desceu do carro com sua roupinha lavada e passada, os cabelos penteados e uma sacola com alguns lanches que Helena havia preparado. Tia Helena, como é que eu vou falar para minha mãe sobre a senhora? Diga a ela que foi um encontro especial, e que em breve eu vou conhecê-la pessoalmente. Yasmin abraçou Helena com força. Eu vou sentir saudade da senhora. Eu também vou sentir saudade sua, querida. Mas nos veremos em breve, eu prometo. Helena esperou até ver Yasmin entrar no ônibus que a levaria de volta para casa antes de seguir para o fórum. Durante todo o caminho, ela não conseguiu tirar a menina de seus pensamentos. No escritório, Helena pediu para Mariana cancelar seus compromissos da tarde e ligou para Carla. Carla, preciso que você me ajude a investigar a situação da Yasmin e da família dela discretamente. Quero saber quais programas sociais elas têm acesso, como está a situação escolar da menina, enfim, tudo. Helena, você se apaixonou por essa criança, não foi? Carla, em 22 anos de profissão, eu nunca encontrei uma criança como Yasmin. Ela tem um potencial incrível, mas está numa situação de extrema vulnerabilidade. Se não fizermos alguma coisa, ela pode se perder no caminho. Tá bem, irmã. Vou começar as investigações hoje mesmo. Mas Helena, você precisa ter cuidado para não se envolver emocionalmente demais. Já é tarde demais para isso, Carla. Nos dias seguintes, Helena não conseguia se concentrar completamente no trabalho. Pensava constantemente em Yasmin, imaginando se ela estava bem, se havia conseguido chegar em casa em segurança, se estava conseguindo estudar adequadamente. Uma semana depois, Carla trouxe o relatório preliminar sobre a situação de Yasmin e sua mãe, Aparecida. Helena, a situação é complicada, mas não é das piores que já vimos. A mãe da Yasmin trabalha como diarista, mas o trabalho é irregular. Elas vivem numa casa de 2 cômodos na cidade Tiradentes, pagam aluguel de R$ 300 e a renda mensal delas varia entre R$ 800 e R$ 1.200, dependendo do trabalho da mãe e da venda dos brigadeiros.
Helena ouvia atentamente enquanto folheava o relatório. A boa notícia, continuou Carla, é que Yasmin está regularmente matriculada na escola e tem uma frequência excelente. Os professores falam muito bem dela, confirmam que é uma aluna brilhante, mas relatam que às vezes ela chega com fome ou muito cansada. E a mãe? Como ela é? Pelo que consegui apurar, Aparecida é uma mãe dedicada e presente. Não há histórico de negligência ou maus tratos. Ela faz o que pode dentro das limitações que tem. O problema é puramente socioeconômico. Helena tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Carla, quero conhecer a Aparecida pessoalmente. Você pode marcar um encontro. Helena, você tem certeza disso? Uma vez que você entrar oficialmente na vida dessa família, não há volta atrás. Eu tenho certeza absoluta. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, num shopping center próximo à casa de Yasmin. Helena chegou um pouco antes do horário combinado, nervosa como não se sentia há anos. Quando viu Yasmin correndo em sua direção, o coração de Helena disparou. A menina estava com um vestidinho simples, mas limpo e bem cuidado, os cabelos presos com uma fita colorida. Tia Helena, eu sabia que a senhora ia cumprir a promessa. Atrás de Yasmin vinha uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos pretos presos num rabo de cavalo, vestindo uma blusa branca e calça jeans. Ela caminhava com certa timidez, mas seus olhos demonstravam determinação e dignidade. Doutora Helena, eu sou Aparecida. Não sei como agradecer o que a senhora fez pela minha filha. Helena se levantou e cumprimentou Aparecida calorosamente. O prazer é meu, Aparecida. A Yasmin é uma menina muito especial. As três se sentaram numa mesa e começaram a conversar. Helena observava a interação entre mãe e filha, notando o carinho genuíno, o respeito mútuo, a cumplicidade que existia entre elas. Ficou claro que, apesar das dificuldades financeiras, Yasmin estava sendo criada com muito amor e valores sólidos. Aparecida, a Yasmin me contou que vocês vendem brigadeiros para complementar a renda. É verdade, doutora. Eu faço os doces em casa e a Yasmin me ajuda vendendo quando não tem aula. Eu sei que não é o ideal uma criança trabalhando, mas a gente precisa sobreviver. Helena escolheu as palavras cuidadosamente. Aparecida, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês. Mas antes, quero que saibam que não estou fazendo isso por pena ou caridade. Estou fazendo porque acredito no potencial da Yasmin e quero ajudar. Mãe e filha se entreolharam, curiosas e apreensivas. Eu gostaria de custear os estudos da Yasmin numa escola particular, fornecer material escolar, uniforme, transporte. Em troca, eu só peço que ela mantenha as notas altas e continue sendo a menina maravilhosa que é. Aparecida ficou em silêncio por um longo momento, com os olhos marejados. Yasmin olhava alternadamente para a mãe e para Helena, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Doutora Helena, por que a senhora quer fazer isso por nós? A gente não é nada da senhora. Aparecida, às vezes a vida coloca pessoas em nosso caminho por um motivo especial. Naquela noite de chuva, quando encontrei a Yasmin, foi como se o universo tivesse conspirado para nos unir. Eu nunca tive filhos, mas sempre sonhei em poder fazer a diferença na vida de uma criança. Yasmin me deu essa oportunidade. Yasmin não conseguiu se conter, mãe. Por favor. Eu prometo que vou estudar muito, vou ser a melhor aluna da escola. Aparecida olhou para a filha, depois para Helena, e tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida: aceitar ajuda. Doutora Helena, eu aceito, mas com uma condição: eu quero continuar trabalhando e contribuindo com o que posso. Não quero que a Yasmin ache que as coisas vêm de graça na vida. Claro, Aparecida. Na verdade, eu admiro sua independência e sua dignidade. Isso é um exemplo maravilhoso para Yasmin. A partir daquele dia, a vida de Helena mudou completamente. Ela passou a acompanhar de perto o desenvolvimento acadêmico de Yasmin, visitava a família regularmente e gradualmente se tornou uma figura materna na vida da menina. Yasmin foi matriculada numa escola particular conceituada, onde rapidamente se destacou entre os colegas.
Seus professores ficavam impressionados com sua sede de conhecimento e sua capacidade de aprendizado. Em poucos meses, ela já estava entre as primeiras da turma em todas as disciplinas. Helena começou a levar Yasmin para passeios culturais aos finais de semana, museus, teatros, bibliotecas, exposições. A menina absorvia tudo como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes e estabelecendo conexões surpreendentes. Tia Helena, agora eu entendo por que aquela pintura é famosa. É porque o artista conseguiu mostrar sentimentos através das cores, né? Exatamente. Yasmin, você tem uma sensibilidade artística muito apurada. Um ano depois do encontro na chuva, Yasmin estava irreconhecível. Não apenas fisicamente bem nutrida, com roupas adequadas e material escolar de qualidade, mas principalmente em termos de confiança e perspectivas de futuro. Ela falava fluentemente sobre seus sonhos de cursar direito ou medicina, planejava quais universidades gostaria de frequentar, e já demonstrava interesse em atividades voluntárias para ajudar outras crianças da sua comunidade. Helena, por sua vez, havia descoberto uma felicidade que não sabia que existia. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente realizada. Ver Yasmin crescer, aprender e sonhar preenchia um vazio que ela nem sabia que tinha. Carla, você estava certa naquele dia. Eu realmente me apaixonei por essa criança. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Helena, vocês transformaram a vida uma da outra. A Yasmin ganhou oportunidades que jamais teria, e você ganhou uma família. Uma família. É exatamente isso que somos agora. A relação entre Helena e Aparecida também se fortaleceu ao longo do tempo. A mãe de Yasmin, inicialmente receosa de que sua autoridade fosse questionada, percebeu que Helena respeitava completamente seu papel e suas decisões. As duas mulheres desenvolveram uma parceria harmoniosa, sempre colocando o bem-estar de Yasmin em primeiro lugar. Aparecida, eu gostaria de formalizar essa situação. Quero me tornar madrinha legal da Yasmin. O que isso significa, doutora? Significa que, juridicamente, eu teria alguns direitos e deveres em relação à educação e ao bem-estar dela. Mas você continuaria sendo a mãe, com todos os seus direitos preservados. Seria uma forma de garantir que, se algum dia algo acontecer comigo ou com você, a Yasmin estará sempre protegida. Aparecida concordou sem hesitar. Ela havia aprendido a confiar completamente em Helena e sabia que a juíza tinha apenas bons propósitos. No segundo aniversário do encontro na chuva, Helena organizou uma pequena celebração. Era uma quinta-feira de março, exatamente como 2 anos antes, mas desta vez o céu estava limpo e ensolarado. Yasmin, você se lembra daquele dia? Como eu poderia esquecer, tia Helena? Foi o dia que mudou minha vida para sempre. Se não fosse a chuva, se não fosse a senhora ter parado para me ajudar. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Yasmin, agora com 12 anos, havia se tornado uma pré-adolescente articulada, confiante e cheia de sonhos. Suas notas continuavam excelentes, ela havia desenvolvido talentos em várias áreas: matemática, redação, artes, línguas, e já falava sobre seu desejo de um dia trabalhar com justiça social. Tia Helena, eu quero ser igual à senhora quando crescer. Quero ajudar outras crianças a terem as oportunidades que eu tive. Yasmin, você já é muito melhor do que eu. Você tem algo que eu demorei muito para aprender: a capacidade de amar incondicionalmente e de ver o melhor nas pessoas, mesmo nas situações mais difíceis. Naquela noite, enquanto Helena colocava Yasmin para dormir, algo que havia se tornado um ritual sagrado entre elas, a menina fez uma pergunta que tocou profundamente o coração da juíza. Tia Helena, a senhora acha que Deus planejou tudo isso? A chuva, nosso encontro, tudo? Helena sorriu, acariciando os cabelos de Yasmin. Eu não sei, querida. Mas sei que foi a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. Para mim também, tia Helena. A senhora é mais do que uma madrinha. Para mim, a senhora é minha segunda mãe. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E você é a filha que eu sempre sonhei ter, Yasmin. 3 anos se passaram desde aquele encontro providencial. Yasmin agora estava com 15 anos, cursando o primeiro ano do ensino médio numa das melhores escolas particulares de São Paulo.
Seu desenvolvimento acadêmico continuava excepcional, ela estava entre os 3 melhores alunos de sua turma e já participava de Olimpíadas de Matemática e concursos de redação, sempre conquistando colocações de destaque. Helena havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Seus colegas de trabalho notavam como ela estava mais leve, mais sorridente, mais otimista. Ela agora chegava ao escritório falando sobre as conquistas de Yasmin, mostrava orgulhosa os trabalhos escolares da menina, e seu calendário estava sempre preenchido com eventos relacionados à vida da adolescente, reuniões de pais, apresentações escolares, competições acadêmicas. Doutora Helena, a senhora está radiante hoje. Aconteceu alguma coisa especial? Perguntou Mariana, sua secretária. A Yasmin ganhou o primeiro lugar no concurso de redação da escola, Mariana. O tema era Justiça Social no Brasil, e ela escreveu um texto incrível sobre as desigualdades educacionais. Estou tão orgulhosa. Aparecida também havia prosperado durante esses anos. Com a tranquilidade de saber que Yasmin estava bem cuidada e estudando numa excelente escola, ela conseguiu se concentrar mais no trabalho e até mesmo abrir um pequeno negócio próprio, uma lanchonete no bairro onde morava. O empreendimento estava dando certo, e pela primeira vez em sua vida, ela sentia segurança financeira. Doutora Helena, eu nunca vou conseguir agradecer o que a senhora fez por nós, disse Aparecida durante um dos almoços dominicais que se tornaram tradição na casa de Helena. Aparecida, pare com isso. Quem tem que agradecer sou eu. Vocês duas me deram uma família, um propósito de vida que eu não sabia que estava faltando. A dinâmica familiar que se estabeleceu entre as três era harmoniosa e única. Helena participava ativamente das decisões importantes sobre Yasmin, mas sempre respeitando a autoridade final de Aparecida. A adolescente circulava naturalmente entre os dois lares, passava os dias de semana no apartamento de Helena para facilitar os estudos, e os fins de semana com a mãe biológica na cidade de Tiradentes. Esta rotina permitiu que Yasmin mantivesse suas raízes e nunca se esquecesse de sua origem, ao mesmo tempo em que tinha acesso a todas as oportunidades que Helena podia proporcionar. A menina transitava com facilidade entre os dois mundos, era igualmente confortável conversando sobre literatura clássica no apartamento elegante de Helena e ajudando a mãe na lanchonete, servindo os vizinhos com a mesma simpatia de sempre. Yasmin é um exemplo perfeito de como a mobilidade social pode acontecer sem perda de identidade, comentava Carla durante uma visita. Ela cresceu, teve acesso a oportunidades, mas continua sendo a mesma menina doce e humilde que vocês encontraram naquele dia. Um evento marcante aconteceu quando Yasmin completou 16 anos. Helena organizou uma festa de aniversário especial, reunindo a família, alguns colegas de escola de Yasmin e, principalmente, crianças da comunidade onde a adolescente havia crescido. Tia Helena, eu quero que minha festa seja diferente. Quero convidar as crianças do meu bairro e fazer alguma coisa especial para elas também. O que você tem em mente, querida? Quero montar uma biblioteca pequena lá na comunidade, com os livros que eu já li e não uso mais, e talvez a senhora possa ajudar comprando alguns livros novos também. Quero que outras crianças tenham as mesmas oportunidades que eu tive. Helena ficou emocionada com a proposta. Aos 16 anos, Yasmin já demonstrava uma consciência social desenvolvida e um desejo genuíno de retribuir as oportunidades que havia recebido. A festa foi um sucesso. Crianças de diferentes realidades sociais brincaram juntas, e ao final do evento, Yasmin inaugurou oficialmente a Biblioteca da Esperança, um pequeno espaço montado na lanchonete de Aparecida, com estantes cheias de livros infantis e juvenis, mesas para estudo e um cronograma de atividades de leitura. Mãe, tia Helena, eu quero que vocês saibam que tudo que eu conseguir na vida vai ser pensando em ajudar outras crianças como eu era. Ninguém deveria ficar sem oportunidades só porque nasceu no lugar errado. Aparecida e Helena se entreolharam, ambas com lágrimas nos olhos, orgulhosas da mulher extraordinária que Yasmin estava se tornando. No último ano do ensino médio, chegou o momento de Yasmin decidir qual carreira seguiria. Ela havia sido aprovada em vários vestibulares, incluindo universidades públicas renomadas em cursos como Direito, Medicina e Psicologia. Tia Helena, eu decidi o que quero fazer. Conte-me, querida. Quero fazer Direito, como a senhora. Mas não quero trabalhar só com direito da família como a senhora faz. Quero me especializar em direito educacional e políticas públicas.
Quero trabalhar para criar leis que garantam que todas as crianças tenham acesso à educação de qualidade. Helena sorriu, lembrando-se da menina de 10 anos que conheceu vendendo brigadeiros na chuva. Yasmin, você vai revolucionar este país. A senhora acha mesmo? Tenho certeza absoluta. E vou estar ao seu lado para ver tudo isso acontecer. A formatura do ensino médio de Yasmin foi um momento de celebração intensa para toda a família. Helena, Aparecida e Carla estavam na primeira fileira do auditório, assistindo orgulhosas quando Yasmin foi chamada para discursar como oradora da turma, uma honra reservada ao aluno com melhor desempenho acadêmico. Caros colegas, professores e famílias, começou Yasmin, elegante em sua beca azul marinho. Há 8 anos, eu era uma menina que vendia doces no sinal para ajudar minha mãe. Numa noite de chuva forte, uma mulher decidiu parar e me oferecer abrigo. Aquela decisão mudou não apenas minha vida, mas também a dela. Helena sentiu o coração disparar ao perceber que Yasmin estava contando sua história para toda a plateia. Essa mulher se chama Helena Monteiro, e ela está aqui hoje assistindo minha formatura. Ela me ensinou que educação não é privilégio, é direito. Que oportunidades não devem ser distribuídas pelo acaso, mas garantidas pela justiça. Por isso, hoje eu me comprometo publicamente e vou dedicar minha vida profissional a criar um país onde nenhuma criança precise vender doces no sinal para sobreviver, onde todas tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais. A plateia se levantou em aplausos. Helena chorava abertamente, sendo abraçada por Aparecida, que também não conseguia conter a emoção. Nossa filha está fazendo história, doutora Helena, sussurrou Aparecida. Nossa filha vai fazer muito mais que isso, Aparecida. Ela vai mudar o mundo. Após a cerimônia, houve uma recepção onde vários pais e professores se aproximaram de Helena para cumprimentá-la. Senhora, eu sou mãe da Fernanda, colega da Yasmin. Queria agradecer o exemplo que a senhora deu. Minha filha sempre fala sobre a história de vocês e isso me inspirou a ser uma pessoa mais solidária também. Professor Helena, disse o diretor da escola, Yasmin é uma das alunas mais brilhantes que já passaram por nossa instituição. Mas mais do que isso, ela é um exemplo de caráter e determinação. A senhora deve estar muito orgulhosa. Estou sim, e tenho certeza de que ela vai fazer a diferença no mundo. Na noite da formatura, as 3 mulheres Helena, Aparecida e Yasmin estavam sentadas na varanda do apartamento de Helena, olhando as luzes da cidade. Vocês se lembram de como tudo começou? Perguntou Yasmin. Como eu poderia esquecer? Respondeu Helena. Uma menina molhada, tremendo de frio, pedindo abrigo. E uma mulher que poderia ter simplesmente passado direto, mas escolheu parar e ajudar, completou Aparecida. Sabem o que eu acho mais incrível em toda essa história? Disse Yasmin. É que aquela chuva não foi só um temporal. Foi como se o céu estivesse lavando o caminho para que nossas vidas se encontrassem. Helena abraçou Yasmin, e Aparecida se juntou ao abraço. As 3 ficaram assim por um longo momento, cada uma pensando na jornada incrível que haviam compartilhado. Tia Helena, eu tenho uma confissão a fazer, disse Yasmin, quebrando o silêncio. Qual? Naquele primeiro dia, quando a senhora me levou para sua casa, eu fiquei com tanto medo que a senhora fosse me entregar para algum orfanato no dia seguinte. Eu nem dormi direito, fiquei pensando que talvez fosse a última noite da minha vida com minha mãe. Yasmin! Exclamou Helena, surpresa. Mas aí, no café da manhã, quando a senhora começou a falar sobre me ajudar a continuar estudando, eu entendi que a senhora não queria me tirar da minha mãe. A senhora queria ser parte da nossa família. E foi aí que eu soube que minha vida ia mudar para sempre. E mudou mesmo, disse Aparecida. Para todas nós. 2 anos depois, Yasmin estava cursando o 3º ano de Direito numa das mais prestigiadas universidades do país. Suas notas continuavam excelentes, e ela já estagiava numa organização não governamental que trabalhava com direitos da criança e do adolescente. Helena, agora com 55 anos, havia se tornado uma referência em sua área de atuação. Seu trabalho com Yasmin havia despertado nela um interesse ainda maior pelas questões sociais, e ela frequentemente era convidada para palestras sobre adoção tardia, apadrinhamento civil e políticas públicas para a infância. Doutora Helena,
A senhora poderia contar para nossos ouvintes como começou sua história com Yasmin? Perguntou a jornalista durante uma entrevista para um programa de rádio sobre histórias inspiradoras. Começou numa noite de chuva, há 9 anos, quando uma menina de 10 anos me ensinou que às vezes ajudar o próximo é a única forma de nos ajudarmos a nós mesmos. A senhora pode explicar melhor isso? Eu sempre pensei que estava salvando Yasmin. Só depois percebi que quem estava sendo salva era eu. Eu vivia uma vida profissionalmente realizada, mas pessoalmente vazia. Yasmin me deu um propósito, uma família, uma razão para ser uma pessoa melhor a cada dia. E como está Yasmin hoje? Yasmin hoje é uma jovem de 19 anos que está se preparando para revolucionar o sistema educacional brasileiro. Ela está escrevendo sua monografia sobre acesso universal à educação de qualidade e já tem propostas concretas para políticas públicas que poderiam mudar a realidade de milhões de crianças. Uma última pergunta, doutora Helena. O que a senhora diria para pessoas que têm a oportunidade de ajudar uma criança, mas hesitam? Helena pensou por um momento antes de responder. Eu diria que não existem coincidências na vida. Quando uma criança cruza nosso caminho precisando de ajuda, é o universo nos dando uma oportunidade única de fazer a diferença. E posso garantir que quem sair transformado dessa experiência não será apenas a criança. Após a entrevista, Helena ligou para Yasmin, que estava na universidade. Yasmin, acabei de dar uma entrevista sobre nossa história. Que legal, tia Helena. O que você falou? Falei que você me salvou muito mais do que eu te salvei. Tia Helena, pare com isso. Nós nos salvamos juntas. E continuamos nos salvando todos os dias, não é? É verdade, querida. Não é? Naquela mesma semana, Yasmin publicou um artigo no jornal da universidade intitulado A Chuva que Mudou Minha Vida, onde contava detalhadamente sua história com Helena. O artigo repercutiu muito além dos muros da universidade, sendo republicado em vários veículos de comunicação e gerando centenas de comentários de pessoas que se inspiraram na história. Yasmin, você viu a repercussão do seu artigo? Perguntou Helena durante o jantar de domingo. Vi sim. Recebi mais de 200 mensagens de pessoas contando histórias parecidas, ou dizendo que se inspiraram para ajudar alguma criança. Uma senhora de Recife disse que decidiu adotar uma menina depois de ler nosso relato. Que maravilhoso! Viu como nossa história pode inspirar outras pessoas a fazer o bem. É exatamente isso que eu quero, tia Helena. Quero que nossa história seja multiplicada por 1000, por 1 milhão. Quero que cada criança tenha sua tia Helena e cada adulto encontre sua Yasmin. Aparecida, que acompanhava a conversa enquanto servia a sobremesa, sorriu orgulhosa. Vocês duas não se contentam em serem felizes sozinhas. Querem fazer o mundo inteiro feliz junto. Mãe, a felicidade só é completa quando é compartilhada, respondeu Yasmin. No 5º ano de Direito, Yasmin já havia definido completamente sua trajetória profissional. Ela havia sido selecionada para um programa de intercâmbio em Harvard, onde estudaria políticas públicas educacionais por 1 ano. Ao mesmo tempo, estava finalizando sua tese de conclusão de curso sobre um tema que a tocava profundamente: o papel do apadrinhamento civil na garantia de direitos fundamentais de crianças em situação de vulnerabilidade social. Tia Helena, eu quero dedicar minha tese para a senhora. Yasmin, isso não é necessário. É necessário sim. A senhora é minha maior referência profissional e pessoal. Tudo que eu aprendi sobre justiça, sobre luta pelos direitos das crianças, foi observando seu trabalho todos esses anos. Helena ficou emocionada. Depois de tantos anos, ainda se surpreendia com a maturidade e a generosidade de Yasmin. Querida, eu é que aprendi com você. Você me ensinou que a lei sem amor é vazia, e que o amor sem ação é inútil. A tese de Yasmin foi defendida com louvor máximo. Na banca examinadora estavam alguns dos mais respeitados juristas do país, todos impressionados com a profundidade da pesquisa e a originalidade das propostas apresentadas. Senhora Yasmin, disse o professor orientador, sua tese não é apenas um trabalho acadêmico excepcional. É um projeto de transformação social. As propostas que você apresenta aqui poderiam, se implementadas, revolucionar o sistema de proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Professor, este trabalho é fruto não apenas de estudo teórico, mas de vivência prática.
Eu sei o que significa ser uma criança vulnerável que recebeu uma oportunidade. E sei também o que significa ter ao lado uma pessoa disposta a fazer a diferença. Após a defesa da tese, houve uma pequena celebração com familiares e amigos. Helena observava Yasmin conversando com professores, colegas e convidados, articulando com segurança suas ideias sobre reforma do sistema educacional e políticas de inclusão social. Ela parece uma senadora já, não parece? Comentou Carla, aproximando-se de Helena. Carla, tenho certeza de que um dia ela será. E vai ser a melhor senadora que este país já teve. Helena, você tem noção do que fez? Você não apenas salvou uma criança. Você formou uma líder que pode mudar o futuro de milhões de outras crianças. Helena sorriu, pensando na menina assustada que encontrara numa noite chuvosa 10 anos antes. Às vezes, uma simples decisão de parar e oferecer ajuda pode mudar o curso da história, não é? 6 meses depois, Yasmin embarcou para os Estados Unidos para seu período de intercâmbio em Harvard. Foi a primeira vez em 10 anos que ela e Helena ficaram separadas por tanto tempo. Tia Helena, eu vou sentir muito a sua falta. Eu também vou sentir a sua, querida. Mas esta é uma oportunidade única para você se preparar ainda melhor para realizar seus sonhos. A senhora promete que vai me visitar? Prometo. E você promete que vai continuar sendo essa pessoa incrível que se tornou? Prometo. Mas, tia Helena, eu preciso falar uma coisa importante antes de viajar. O que é? Quando eu voltar, quero começar a trabalhar oficialmente para transformar nossa história numa política pública. Quero criar um programa de apadrinhamento civil que conecte profissionais liberais com crianças talentosas em situação de vulnerabilidade. Quero que outras Yasmins encontrem suas Helenas. Helena abraçou Yasmin com força, orgulhosa mais uma vez da visão e da determinação da jovem. Yasmin, quando você voltar, nós vamos trabalhar juntas para fazer isso acontecer. Eu prometo. Durante o ano em que Yasmin esteve nos Estados Unidos, ela e Helena mantiveram contato diário através de videochamadas. Yasmin contava sobre suas pesquisas em Harvard, os professores que conhecia, as conferências que assistia, e principalmente sobre como estava desenvolvendo seu projeto de apadrinhamento civil. Tia Helena, aqui eu conheci vários modelos de mentoria e apadrinhamento que funcionam muito bem. Estou adaptando tudo para a realidade brasileira. Quando eu voltar, vamos ter um projeto completo para apresentar. Estou ansiosa para ver, querida. Mas me conta como você está se sentindo aí. Estou bem, mas com muita saudade. Sabe o que mais me marca aqui? É ver como há tantas oportunidades disponíveis, e pensar em quantas crianças brasileiras que poderiam brilhar aqui se tivessem as mesmas chances que eu tive. Yasmin, você vai voltar e criar essas chances para elas. Vou sim, tia Helena. Esta é minha missão de vida. Quando Yasmin retornou ao Brasil, ela trazia na bagagem muito mais do que diplomas e certificados. Trazia um projeto detalhado, estruturado e viável para a implementação de um programa nacional de apadrinhamento educacional. Tia Helena, quero apresentar o projeto primeiro para a senhora, antes de mais ninguém. No escritório de Helena, Yasmin apresentou uma proposta que impressionou até mesmo a experiente juíza. O programa Pontes de Esperança previa a conexão entre profissionais liberais voluntários e crianças de comunidades vulneráveis, com acompanhamento psicológico, suporte educacional e perspectiva de continuidade até o ensino superior. Yasmin, este projeto é viável, é necessário e é revolucionário. Como pretende implementá-lo? Vou começar pequeno, aqui em São Paulo. Quero usar nossa história como caso modelo, documentar todo o processo, medir resultados e depois expandir. Mas preciso da sua ajuda, tia Helena. Preciso que a senhora seja minha parceira oficial neste projeto. Helena não hesitou, claro, querida. Vamos mudar o mundo juntas. 3 anos depois, o programa Pontes de Esperança já havia atendido mais de 500 crianças em São Paulo e estava sendo replicado em outros 5 estados brasileiros. Yasmin, agora com 28 anos, havia se tornado uma referência nacional em políticas públicas educacionais e direitos da criança. Helena, por sua vez, havia solicitado aposentadoria precoce para se dedicar integralmente ao programa junto com Yasmin. Aos 62 anos, ela sentia que havia encontrado sua verdadeira vocação.
Yasmin, você se lembra quando me perguntou, há tantos anos, se eu achava que Deus havia planejado o nosso encontro? Lembro sim, tia Helena. Hoje eu tenho certeza de que sim. Não apenas nosso encontro, mas tudo o que veio depois. Estávamos destinadas a fazer este trabalho juntas. Sabe o que eu acho mais bonito, tia Helena? É que aquela menina assustada na chuva se tornou uma mulher que agora protege outras crianças da chuva. E aquela mulher que parou para ajudar encontrou sua verdadeira família e sua verdadeira missão. Elas estavam no lançamento do livro que haviam escrito juntas da chuva a esperança, como um encontro casual pode mudar o mundo. O livro contava não apenas a história pessoal delas, mas também apresentava o modelo do programa de apadrinhamento e casos de sucesso de outras duplas que haviam se formado. Minhas senhoras e meus senhores, disse Yasmin durante o lançamento, há 18 anos, numa noite de chuva, uma mulher tomou uma decisão simples: parar para ajudar uma criança. Hoje, centenas de crianças estão tendo suas vidas transformadas porque aquela decisão simples se multiplicou. Isto prova que não precisamos ser heróis para fazer a diferença. Precisamos apenas ser humanos dispostos a parar e estender a mão. Helena observava Yasmin discursar e pensava em como a vida era surpreendente. A menina que vendia brigadeiros na chuva agora estava num auditório lotado, inspirando centenas de pessoas a reproduzirem gestos de solidariedade. A Yasmin tem razão, disse Helena quando chegou sua vez de falar. Não existe ato pequeno de amor. Toda criança salva é uma família transformada, uma comunidade fortalecida, um país mais justo. E toda pessoa que se dispõe a ajudar também é transformada no processo. Eu sou a prova viva disso. Após o evento, mãe, filha do coração e madrinha estavam novamente juntas, desta vez na varanda da nova casa que Helena havia comprado maior, para poder receber as crianças do programa para atividades especiais. Mãe, tia Helena, vocês sabem qual é meu maior sonho agora? Qual, filha? Perguntaram as duas em uníssono. Meu maior sonho é que, daqui a 20 anos, existam tantas histórias como a nossa que ninguém mais se surpreenda quando uma criança encontrar sua família do coração. Quero que o apadrinhamento civil seja tão natural no Brasil quanto a adoção ou família biológica. Vai acontecer, Yasmin, disse Helena com convicção. Tenho certeza absoluta. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque se uma simples decisão de parar na chuva gerou tudo isso, imagina o que mais podemos fazer juntas. Aparecida, agora uma senhora de 50 e poucos anos, bem-sucedida e orgulhosa das duas mulheres que considerava suas filhas, sorriu. Vocês duas são incansáveis. Não se contentam com as vitórias que já conquistaram. Mãe, disse Yasmin, enquanto houver uma criança precisando de oportunidades, nós vamos continuar lutando. Esta é nossa missão de vida. Helena concordou. E que missão bonita nós escolhemos, não é? Naquela noite, as três ficaram conversando até tarde, planejando novos projetos, sonhando com novas possibilidades, celebrando a família que haviam construído e a obra que continuavam edificando juntas. E assim, numa varanda iluminada pelas luzes da cidade, três mulheres que a vida havia unido de forma tão especial continuavam a escrever uma história que começou com uma simples decisão de oferecer abrigo na chuva, mas que se transformou numa revolução silenciosa de amor, esperança e transformação social. A chuva que um dia as uniu havia parado há muito tempo. Mas o amor que brotou daquele encontro continuava a regar sonhos, a nutrir esperanças e a florescer em cada nova criança que encontrava sua chance de brilhar. E em algum lugar da cidade, naquela mesma noite, uma nova criança talvez estivesse precisando de abrigo na chuva, e uma nova alma generosa talvez estivesse se preparando para parar e estender a mão, perpetuando assim o ciclo infinito do amor que transforma vidas e constrói um mundo melhor. Esta história nos mostra que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Se você se emocionou com a jornada de Helena e Yasmin, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história inspiradora. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais relatos que tocam o coração e nos lembram do poder da bondade humana. Cada história compartilhada é uma semente de esperança plantada. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe a história de Helena e Yasmin não inspire alguém próximo de você a também parar na chuva para ajudar uma criança. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.